capitã Virgínia Portocarrero contou uma vez uma coisa que ninguém esperava ouvir sobre a guerra. Ela disse que cuidar dos soldados alemães feridos era muito mais fácil do que cuidar dos brasileiros. Porque no horário da medicação, os alemães iam para as camas e esperavam. Já os pracinhas, mesmo feridos, estavam assistindo filmes, comendo, conversando. Era sempre preciso ficar atrás do soldado brasileiro para medicar. Essa frase ficou na minha cabeça, porque ela diz tudo sobre quem eram essas mulheres. Virgínia foi uma das 67 enfermeiras brasileiras voluntárias que foram para a Itália em 1944, que cuidaram de feridos sob bombardeio, que fizeram plantões de 15 dias seguidos, que foram condecoradas pelos americanos e pelos brasileiros, e que quando voltaram ao Brasil em 1945 foram dispensadas, como se nunca tivessem ido. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Em 1943, o jornal O Globo publicou um anúncio. O exército brasileiro estava recrutando enfermeiras voluntárias para a guerra, na Itália. Virgínia Portocarrero tinha 26 anos, filha de general, sobrinha de veteranos da Guerra do Paraguai, enfermeira formada pela Cruz Vermelha. Leu o anúncio e se inscreveu, em sigilo, com medo da reação da família. Quando a mãe descobriu, foi aos prantos. E Virgínia embarcou mesmo assim, às 4 da manhã, num jipe que veio buscar ela em casa. Ela era uma das 67 mulheres que seriam as primeiras a integrar oficialmente as Forças Armadas Brasileiras, e que ninguém, décadas depois, ia saber que existiram. Na Itália, o trabalho não era de retaguarda segura. O serviço de saúde acompanhava o avanço das tropas. Quando os pracinhas avançavam, os hospitais de campanha se mudavam, e as enfermeiras iam junto. Virgínia passou por 8 hospitais diferentes em 11 meses. Nápoles, Tarquinia, Pisa, Pistoia, Corvella. No primeiro dia em Nápoles, o porto foi bombardeado. Simplesmente não sentia minhas pernas. Não tive coragem de me levantar e ir até o abrigo. Depois se acostumou. Plantões de 15 dias seguidos. Relatórios diários em inglês. Feridos chegando direto da linha de frente. Homens sem membros, com estilhaços, em estado crítico. E elas estavam lá, sem arma, sem treinamento de combate, com diploma de enfermagem e coragem. Uma pesquisadora que entrevistou as sobreviventes décadas depois conta uma história que não sai da cabeça. Ela estava num encontro com as enfermeiras quando um soldado entrou na sala. Tinha perdido as 2 pernas na guerra e fez questão de dar um depoimento. Disse que tinha recuperado a vida graças a uma enfermeira chamada Carlota Mello, que tinha preparado a noiva dele no Brasil para receber o marido sem os membros inferiores, antes de ele voltar, para que o reencontro não fosse um choque, para que a noiva já soubesse o que encontraria. Isso não estava no manual de nenhuma enfermeira de guerra. Era além do trabalho, além do que tinham pedido. Era a parte da guerra que ninguém filma. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Julho de 1945. A guerra acabou. As enfermeiras voltaram ao Brasil junto com os pracinhas, condecoradas, com medalhas americanas e brasileiras, com anos de experiência em hospitais de campanha, e foram dispensadas. O exército desmobilizou a FEB, e junto com a FEB, desmobilizou as enfermeiras, que voltaram para casa, para as rotinas domésticas, para as antigas profissões, como se a Itália não tivesse acontecido. O diário de Virgínia do período pós-guerra é cheio de tristeza. Falta de reconhecimento ao trabalho executado, escreveram os pesquisadores que estudaram o arquivo. E então veio o número que me parou. 12 anos. Foram 12 anos fora do exército. Sem patente, sem carreira, sem continuidade. Tiveram que entrar com ação na justiça. Tiveram que lutar politicamente por anos. Em 1957, 12 anos depois da guerra, uma lei federal finalmente as reintegrou. 43 delas voltaram como tenentes. Virgínia chegou a capitã e se reformou em 1963, 18 anos depois de ter entrado num jipe às 4 da manhã para ir para a guerra. Virgínia Portocarrero viveu 105 anos. Morreu em março de 2023. Era a última enfermeira viva da FEB. Quando perguntada se tinha arrependimentos, não tenho nenhum arrependimento por ter ido. Tenho orgulho de ter acompanhado uma tropa de tamanho valor. A última enfermeira da FEB, que ficou 12 anos esperando o Brasil reconhecer o que ela fez. Que aprendeu que medicar pracinha era muito mais difícil do que medicar soldado alemão, porque mesmo ferido, o pracinha estava assistindo o filme, e ela tinha que ir buscar 67 mulheres,
que viram um anúncio no jornal e decidiram ir para a guerra, sem arma, sem treinamento militar, que seguiram o avanço das tropas por 8 hospitais, que cuidaram de homens sem membros, prepararam noivas para receber maridos mutilados, ficaram paralisadas de medo sob bombardeio e voltaram para a cama no dia seguinte, e que quando voltaram para o Brasil foram dispensadas. Ficaram 12 anos esperando uma lei que reconhecesse o que elas tinham feito, o que qualquer pessoa que lesse o Diário de Virgínia sabia desde 1945, que essas mulheres foram à guerra, e que a guerra foi menor por terem ido. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.